queria que começasse se apresentando, falando seu nome, de onde você vem, o que você faz. Bom, eu sou Heron Vilar, eu sou iluminador, diretor de teatro, ator e produtor. Neste momento estou como diretor técnico do Centro Apolo Hermilo, uma instituição pública municipal, que hoje tem uma missão a gente está resgatando essa missão mesmo do caráter de formação e pesquisa. A gente tem tentado atrair grupos para cá, para que a gente possa dialogar e abrir oportunidades. Assim, em condições ainda precárias, porque a gente não tem condições ideais de trabalho, mas a gente está tentando ao máximo possível trazer produções e grupos para dentro do teatro. Nossa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em performar fora da caixa cênica, assim, que você já viveu aí, como ator ou como técnico? Então, são 22 anos fazendo teatro e a gente já experimentou muitas coisas. Já passei pelo teatro de formas animadas, pela dança, pelo teatro, pela performance. E eu acho que o grande desafio de sair da caixa cênica tradicional é você encontrar as soluções independente do espaço. A gente vai encontrar espaços, você concebe um espetáculo, por exemplo, que é o mais comum para um teatro italiano, para uma caixa cênica, e depois tem que adaptar isso para um outro contexto. E aí você vai encontrar limitações de espaço, limitações de altura, limitações de equipamento, de som e de luz. A minha experiência maior fora desses espaços tem sido como iluminador. Então, como no meu próprio conceito de luz, eu procuro essencializar, eu procuro usar o mínimo de equipamento, tentando extrair o máximo de efeito, esses espaços até contribuem, né? Você consegue, dentro desse princípio, você consegue adaptar mais facilmente o que você concebeu para a caixa cênica. Então, por exemplo, quando eu vou no Espaço Fiandeiros, tem uma estrutura muito interessante para adaptações, porque é um espaço que tem formas diferentes, que tem um corredor, que tem um palco, que tem uma antessala que pode ser utilizada também. Isso possibilita muito. Uma outra coisa que me ajuda nesse sentido é que o cinema está muito presente na minha pesquisa. E a luz do cinema e o ambiente do cinema aproveita muito do cotidiano, do que está ali ao seu redor, ao seu dispor. Isso tem ajudado também. Tive algumas experiências um tanto difíceis, por exemplo, num espaço onde a gente não tinha praticamente nada de luz, nem mesa de luz, então eu tive que adaptar com as extensões e uma régua a minha mesa. Eu segurava as extensões e ficava ligando e desligando os botões, as tomadas, para poder ter os efeitos de luz. O contrário também é interessante. Quando você cria um espetáculo de fato para esse espaço alternativo, eu procuro explorar o que ele me dá naturalmente. Uma luz que vem da janela, uma porta que se abre e revela um pouco de sombra, de luz, a passagem de alguém que revela uma sombra. Acho que quando você cria de fato para esses espaços, você tem que dialogar com o que ele lhe oferece mais imediato. Você teve experiência já de criar um espetáculo feito para estar fora da caixa cênica? Já? Sim. O mais significativo foi uma adaptação. A gente fez um espetáculo para compasso, com de dança, chamado Desencaminhados, que era no teatro, mas que usava muito de luz artesanal, simulando rua, barris, postes, etc. E um dia a gente decidiu fazer o teatro na rua. Numa rua movimentada, aproveitando a luz do poste natural, aproveitando a lua cheia. Então isso foi bem positivo nesse sentido. A gente conseguiu potencializar aquele ambiente, aquela rua estreita, aquela luz que passava, que perpassava pelo lugar, e foi muito positivo. A gente tem algumas fotos desse experimento e de fato parece cinema. Sim. Tem uma fotografia de cinema muito presente, muito forte. Que massa. Geralmente, como que você lida assim, com esses espaços? Você adapta o espaço para ele ficar parecendo uma caixa cênica? Você adapta o espetáculo para que ele componha? Na verdade, isso é um diálogo com o encenador, né? Ou com o coreógrafo. Depende muito do que ele quer. Se ele precisar ou quiser manter como uma caixa cênica, vamos ter que adaptar para isso e tentar fazer o máximo possível. Quando a gente chega no lugar, Raimundo Branco faz muito isso, ele chega no lugar, ele assume o lugar como ele é, ele transforma o espetáculo para o ambiente, aí é muito mais interessante. Me interessa muito mais quando é assim, do que eu tentar maquiar ou transformar um espaço alternativo numa caixa completamente cênica. Assim. Eu acho que se você se propõe para aquele espaço, você deve utilizar aquele espaço como ele é, né? Eu acho isso bem interessante. Mas isso chega a ter
alguma afetação na parte artística, na mise-en-scène, assim, um figurino que não se pode usar, uma nudez que não pode acontecer, uma cena que é cortada. Você já viveu isso? Sim, sim. E hoje em dia cada vez mais, né? A gente vive num momento muito delicado socialmente, de restrições e de limitações artísticas, conceituais, etc. Mas eu acho que a palavra seria adequação. Adequação e respeito, né? Se o ambiente possibilita, a gente vai usar integralmente. Se a gente tem alguma limitação de público de menor que entra, ou de ambiente de passagem pública, acho que precisa respeitar de fato esse local e esse momento. Massa. O que é que te leva geralmente para esses espaços? É uma iniciativa tua, uma vontade de ir? Festivais que levam? O que te botou aí? Boa. Primeiramente, eu gosto muito de sair da caixa cênica, por questão de desafio mesmo, de experimentar a possibilidade da linguagem, né? De como você pode se reinventar espacialmente, conceitualmente. É uma coisa intencional quando acontece com os meus espetáculos que eu dirijo. Como eu atuo também como iluminador, aí são outras consequências. Um festival que nos oferece um espaço assim, a limitação de espaços na própria cidade, que nos força a buscar alternativas. A gente tem alguns exemplos de teatro de resistência, de espaço de resistência, como o Poste, as Cênicas, a Fiandeiros que já citei, a Compassos, a Experimental. Então, são empreendimentos e ações que na resistência, na força, na persistência, abrem espaços. E nem sempre, pela dificuldade de manutenção, são espaços tradicionais ou em condições ideais. Então acho que esse é um dos fatores importantes. Primeiro, o querer, o ir buscar a possibilidade fora da caixa, e o segundo, a circunstância. Nossa, e quando é um termo de querer, é por uma necessidade artística, é por uma necessidade de falar com um público específico, um público que não vem ao teatro? Você nota alguma coisa assim que te leva ou não? É só a vontade de ir mesmo? Eu acho que a necessidade é mais artística, assim, de experimentar possibilidades. Eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, a gente teve agora recentemente um movimento teatro feito em casa, né? Que aí muitos grupos fizeram de forma muito interessante, levaram as pessoas para dentro da casa, conseguiram abrir esse espaço, gerar novos públicos. E aí essa pessoa é convidada para um festival dentro de uma caixa cênica. Então na casa ele usou uma lâmpada fluorescente, ele usou um abajur, ele usou um sofá velho. Quando chega no teatro ele quer 12 lâmpadas par, 16 par LED, 8 elipsoidais, assim. Fico meio confuso em relação a isso. Eu acho que quando você se permite experimentar naquelas condições do espaço, aproveitando esteticamente o que o espaço lhe oferece, eu acho que isso também deveria ser respeitado quando sai dali. Que é um caminho inverso do que você faz com o teatro da caixa cênica, indo para a rua ou para dentro de casa, né? É por aí. Nossa, e quando você falou um pouquinho de vários espaços que já são espaços por onde passa o teatro, né? Vamos dizer assim, eles são alternativos, mas eles são teatrais. E os outros lugares assim que realmente não são, você chegou a ter essa experiência de ir para lugares que nunca tiveram uma vida cultural ou que tiveram, mas que já não tem atualmente, estão tentando reerguer? A gente passou por uma temporada no interior, algumas cidades do interior, e a gente foi para o salão paroquial da cidade, não sei o que lá. A gente foi para o alpendre do sítio do seu fulano de tal, assim. E todas essas experiências foram muito ricas, de você, primeiro, possibilitar chegar ao teatro ou à dança até esses lugares, e segundo, transformar um espaço cotidiano no espaço poético, no espaço artístico. Eu acho isso muito legal, assim, quando você consegue comunicar com esse público, transformando o seu ambiente natural num ambiente de contemplação, de admiração, de troca, de permuta. As experiências que eu tive nesse sentido foram muito boas, principalmente com o espetáculo sobre um paroquiano, também da Compassos. E eu destaco um que foi, o espetáculo pediu um ambiente meio verde, falar um pouco de morte, de um realismo fantástico, né, a partir de uma obra de Hermilo. E a gente foi para um desses salões de igreja, que era todo verde, já era todo verde,
E era lua cheia, eu acho, nesse dia, e a luz, o ambiente da luz dava um filtro interessante dentro do cenário. E a gente usava como cenário alguns elementos de parede, e a gente conseguiu recolher na cidade quadros antigos de pessoas da cidade que já partiram, avós, pais, aqueles quadros às vezes pintados, tem o casal, o senhor e a senhora, tal. Nossa, quando a gente conseguiu estabelecer, a gente usou um pouco de luz de teatro, né, tradicional, mas usou também muita coisa que aproveitou do local. Quando a gente conseguiu estabelecer o ambiente, foi encantador, assim. Foi como dar vida àquele espaço com elementos da própria cidade, elementos de afeto dos moradores. As pessoas vinham para cá, se identificavam com isso. Foi uma experiência muito rica. Que massa. Como que é a recepção da plateia nesse lugar de estar em outro lugar? Sim. Que não é? Você acha que ela é diferente? Que ela é diferente pela plateia que ocupa? Ou a mesma plateia não teria outra experiência? Eu acho que ela é diferente pelo contato que muitas vezes essas pessoas não têm com a arte. Assim. Então, elas vivem um cotidiano muito... O cotidiano por si já é repetitivo, né? Mas um dia a dia muito... Acordar cedo, trabalhar, voltar para casa, fazer os afazeres de casa, dormir cedo, acordar cedo, etc. E quando você leva um universo diferente, que tira daquele mundo real e leva para um outro elemento, eu acho que essa troca é muito mais sincera, assim. A gente costuma brincar aqui dizendo que o público de teatro, normalmente em Recife, só troca de camisa, né? Ou de namorado ou namorada, porque são as mesmas pessoas que vão ver os mesmos espetáculos sempre. Então, me apetece muito quando eu vejo público de verdade, gente de verdade, assim. Recentemente, Lani, minha esposa, que tem um grupo de teatro lá na comunidade, trouxe para cá, para o Teatro Hermilo, numa mini temporada, o espetáculo que eles construíram lá, e ela vendeu os ingressos para a comunidade. Então foi muito legal de ver o teatro com 120 pessoas da comunidade, a maioria nunca tinha ido ao teatro, e se comportaram muito bem, e se identificaram muito com o espetáculo. Você ouve aquela frase, eu não entendi nada, mas gostei muito. E se não entender, passa pelo subjetivo, né? Passa por essa aceitação, ou essa relação do sentimento que é aflorado ali, que é despertado ali, é sensibilizado ali. E no final do espetáculo, duas senhoras que pararam a bicicletinha ali no poste dali na frente, pegaram a bicicletinha e voltaram para casa de bicicleta, aqui pertinho. Esse momento foi muito emocionante, assim, de ver a comunidade para dentro, trocando, assim, é muito legal isso. Nossa. Quando você consegue ver algum perfil nesses espaços que você foi? Você falou, por exemplo, esse que era uma paróquia, né, no interior que vocês foram em alguns lugares. Você consegue ver geralmente um perfil nesses lugares, assim, de serem uma periferia, ou um centro estratégico, tipo uma igreja, um aeroporto, algum lugar que as pessoas já frequentam, ou se é dentro de um movimento que nem a gente teve o Pistelite, a gente teve o Som na Rural. Sim. Você vê algum perfil assim nesses espaços, ou cada um uma nova história? Eu acho que cada um não só o espaço, mas o contexto e o momento também são muito distintos. Por exemplo, você falou do Estelita, era um momento muito específico, né? Juntava uma galera muito específica em prol de defender o movimento. Que é diferente daquele movimento do teatro em casa que as pessoas fizeram lá, e que tem um outro contexto muito válido também, que tem outra ambientação, e que era diferente das turnês que a gente faz no interior. A proposta de levar uma coisa já pronta para uma comunidade que pouco consome, ou pouco consome pelo menos as coisas daqui. A gente vai em interior por aí, em cidades por aí que consomem muita coisa local, que tem uma efervescência cultural, que fazem do seu jeito, mas fazem muito bem feito, com muito amor, com muita dedicação. Eu acho que cada perfil desse é diferente e todos são muito válidos, assim. Eu acho que levar o teatro, seja para onde for, eu acho interessante, assim, não esperar apenas que o público venha para a casa de espetáculo. Eu acho que você precisa ir até ele. A gente tem pouquíssimo acesso, a gente tem pouquíssimas pessoas que frequentam, né, de modo geral. Acho que essa iniciativa de ir até eles é muito interessante. Que massa. Você conseguiu acompanhar, não sei se criar um vínculo, mas ter um acompanhamento depois desses espaços ou dessas pessoas com quem você cruzou? Sim. Pelo menos dessas turnês, a gente voltava lá. A gente dava oficina, fazia espetáculo. Depois, quando a gente voltou em outra oportunidade, percebe-se que ou continuou de alguma forma
estimulou ou fomentou algum grupo local, ou estimulou o que estava fazendo já para fazer sob outro olhar mais ampliado, ou no mínimo as pessoas ficaram querendo mais, perguntando quando é que volta, quando é que vem de novo. Isso mostra que sensibilizou de alguma forma, né? Despertou a vontade de ver teatro, de ver dança, de sair do seu cotidiano. Acho isso muito válido nessas iniciativas que levam até lá. Que massa. E o próprio espaço, você teve algum caso de você saber que teve outras apresentações desses outros grupos locais num espaço que não era usado? Deixa eu ver se eu lembro. Nesses que eu acabei de citar, não, porque eram locais muito específicos que foram usados naquele momento para isso. Mas eu acho que a gente teve uma experiência, não vou lembrar a cidade agora, que era um galpão da prefeitura, semi-abandonado, que estava servindo de depósito. E lá tem um grupo que produzia teatro. E quando a gente foi para lá, a cidade se mobilizou, os produtores locais, esse grupo junto conosco, limpamos o local, tiramos o que era excesso, arrumamos em algum lugar que estava tudo espalhado. E quando ficou tudo nu, a gente percebeu que era um espaço alternativo maravilhoso para se fazer teatro. E aí esse grupo se mobilizou junto com o município para reformar, ou pelo menos dar o mínimo de condições. A gente contribuiu uma espécie de consultoria dizendo, olha, o mínimo de equipamento que precisa é isso, você pode comprar isso, pode fazer isso, você pode pedir à prefeitura que traga isso para cá. E eles conseguiram transformar esse espaço num espaço cultural. E o grupo ficou mantendo, fazendo com atividades, com oficina e até gerando alguma renda para eles também. Que massa. Em que cidade foi isso? Eu não vou lembrar a cidade, não sei se Macaparana, não sei. Foram tantas que... Eu prometo, quando lembrar, eu trago para você essa informação, a gente bota na legenda. Tranquilo. E para chegar nesses lugares, como que é a produção, a negociação? Você vê alguma diferença de compromisso, responsabilidade, disponibilidade das pessoas que gerem esses espaços em comparação com as que gerem equipamentos já culturais? Eu acho que pela dificuldade de manter, eu acho que como eu falei, pela persistência e resistência, essas pessoas são muito comprometidas, assim, elas facilitam dentro das suas limitações, elas estimulam, elas vão atrás, elas se comprometem de fato para que a coisa aconteça, né? Até para dar visibilidade e manutenção ao espaço. Eu acho que não digo que toda gestão pública ou privada deixa de investir força nesse sentido, mas às vezes o tipo de demanda é diferente, o tipo de processo é diferente, a burocracia é diferente, a própria demanda mesmo, por exemplo, a gente tem poucos espaços convencionais aqui na cidade, então muitos sobrecarregam de demanda e outros não podem sequer atender porque não tem condições, como o Teatro do Parque, por exemplo. Mas pela experiência que eu vivo aqui no Centro Paulo Hermilo, a gente tem muita demanda e não consegue atender todo mundo porque, de fato, precisa escalonar, gerenciar as datas que chocam. Existem muitos festivais de segundo semestre que ocupam essas pautas regularmente, enfim, existem ações da própria prefeitura, mas nesses espaços eles conseguem ter essa receptividade e essa organização de forma mais interessante, porque é bom para todo mundo, né? É bom para eles porque fomenta, porque estimula, porque movimenta, porque atrai pessoas, porque torna conhecido, e é bom para os grupos porque flui de outra forma que não o convencional. Aí uma pergunta, eu não sei se você teve essa experiência em diferentes aspectos, como dentro da produção, dentro da técnica, dentro da encenação e estando em cena. Mas você vê alguma particularidade de cada uma dessas coisas, assim? Você já veio comentando muitas coisas da técnica, o que é e tal. Sim. Você acha que é diferente, assim, para um intérprete, por exemplo, estar nesse espaço do que é para o técnico, do que é para o encenador? Se a gente pensar sobre o aspecto do fazer, eu acho que é peculiar a cada um, mas é uma energia comum. Eu acho que todo mundo está imantado no sentido de fazer o melhor mesmo naquele espaço e de adaptar-se para aquele espaço. Talvez o ator sinta dificuldade mais com a projeção da voz ou com o tipo de ambiente. Às vezes o ambiente pode até ser um tanto insalubre, poeira, interferência externa, tal, mas eu acho que o empenho de todo mundo é de fazer o melhor, mas que a diferença há sim. Eu acho que primeiro o produtor, quando chega, ele tem que sentir aquele espaço e o produtor junto com o diretor e o encenador dizer, vamos transformar isso aqui, vamos nos transformar para isso aqui dessa forma.
o iluminador quando chega já vai olhando como é que eu posso adaptar, o que é que eu tenho para aproveitar, o que é que eu posso, né? E o ator pensa como é que eu me movimento nesse espaço, como é esse piso mais sólido, mais duro, mais perigoso, se tem desnível, se não tem, se tem poeira, se eu sou alérgico, se não sou. Eu acho que cada um tem uma preocupação bem específica, mas eu acho que eu sempre percebo isso. Quando a gente chega com um grupo nesse lugar, que todo mundo entra, todo mundo se joga para fazer o melhor dentro daquela possibilidade. Eu acho isso até um estímulo a mais do que você chegar no teatro, sentar no seu camarim, trocar de roupas, fazer seu aquecimento, saber que está tudo limpo, quando está limpo, né? Saber que o chão está uniforme, quando está uniforme, que o linóleo está lá, enfim. Eu acho que nessas condições a gente se junta mais e cada um, mesmo com a sua diferença, soma para que saia o melhor possível. Quem costuma ser o que dá a batuta nessas adequações? Você falou a parte técnica ou o encenador? Eu acho que esse diálogo é fundamental, assim, coisas que o encenador precisa adaptar e também junto com o elenco, tenho muita gente em cena, como é que eu administro isso num espaço pequeno, ou eu tenho uma movimentação diagonal que não vou poder fazer ali. A gente já chegou no lugar, por exemplo, que era um galpão com uma parede no meio e uma porta. O espetáculo pedia uma área enorme, a gente usou, aproveitou a porta como elemento de passagem e fez uma parte do espetáculo desse lado, levou todo mundo para o outro lado e concluiu do lado de lá. Uma adequação que serviu muito bem ao espetáculo e não prejudicou ninguém. Acho que no primeiro momento o diretor e a parte técnica conversam, dialogam e adaptam no que é possível. Eu preciso que o meu bailarino, o meu ator fique a 2 metros da plateia, mas eu não tenho 2 metros, tu pode recuar 1 metro, ou tu pode botar um pouco lateral. Eu tenho um elemento de cena que ocupa 3 metros de altura, mas eu não tenho um pé direito de 3 metros, vamos reduzir, vamos cortar, vamos... Acho que esse primeiro diálogo. E na sequência, normalmente o diretor, o coreógrafo, vai com os bailarinos e atores e sente esse corpo no espaço, né? Como é que nós dois vamos nos relacionar aqui, se a gente precisa de tanto espaço, de menos espaço, de mais altura, de menos altura. Acho que esse diálogo começa entre coordenação ali, direção, técnica, e depois, sem dúvida, tem que passar pelo elenco, senão na hora podemos ter surpresas desagradáveis, né? Sim, sempre. Bom, aí tu comentou um pouquinho desse grupo que começou a ocupar um espaço, não sei o que, né? Esses impactos positivos das pessoas que às vezes não consomem, poderem consumir. Sim. Você chega a ver algum impacto negativo num fazer teatral? Acho que quando a gente pensa em show é mais fácil de ver, porque fica barulho até de noite, num lugar onde não tinha barulho, trânsito, não sei o que. No caso do teatro ou da dança, que são apresentações menores, você chega a ver um impacto negativo? Não, assim, eu defendo que é preciso mais dança, é preciso mais teatro, é preciso mais arte em todas as circunstâncias. Eu acho que realmente não vejo nenhum aspecto negativo no fazer, assim, no fazer artístico. Diferente de Michelle Collins, que acabou de condenar aquela exposição que está lá no CAC, né? Esse povo limitado, assim. Não, eu não vejo nenhuma limitação. Eu acho que é muito bem-vindo fazer onde quer que se faça, da melhor forma possível. Levar isso para todo canto é fundamental, é necessário, cada vez mais necessário sensibilizar as pessoas para a arte, para a cultura, para a nossa cultura, ampliar nossa cultura para o mundo, dialogar entre as culturas cada vez mais, o teatro, dialogar com a dança, com o cinema, com a literatura, com os quadrinhos, com a música. É isso, é fazer a toque de caixa, assim, a toque de caixa no sentido bom, né? Fazer muito, mas com qualidade. Uhum. E aí, uma última pergunta é se... Já? Pois foi relâmpago, meia hora, 25 minutos. Não, é porque eu queria saber se você nota algum preconceito ou dos artistas para irem para esses lugares, ou da classe artística com espetáculos que frequentam, que são de espaços alternativos, ou o contrário, pessoas dos espaços alternativos com quem é da caixa cênica, dos teatros mais tradicionais. Eu acho que sim, tem os dois viés. Eu acho que existe ainda preconceito para quem faz esse teatro. Não vou dizer que algumas pessoas acham isso menor, mas pelo menos acham diferente, acham estranho. Eu não faria uma coisa dessa, porque, enfim, cada um, né, pensa ou age conforme os seus valores e suas compreensões, mas eu acho que é assim ainda. Acho que tem se diminuído porque tem se feito muito mais, tem se mostrado que é possível fazer, é necessário fazer.
Por exemplo, um exemplo disso é a dificuldade de se manter os espaços alternativos aqui. A gente tem o Poste, que tem um trabalho lindo de formação e de difusão também, e que recentemente passou por uma dificuldade enorme e quase fecha. A Compassos, que precisou entregar sua sede, mudou de lugar, que tem um trabalho na cidade, no centro, há mais de quase 30 anos. Mônica Lira também passando por experimentar por algumas dificuldades. Se a gente tivesse de fato esse olhar generoso com todos, acho que isso seria melhor apoiado. E da mesma forma, algumas pessoas que fazem apenas o teatro alternativo têm preconceito também com esse teatrão, com esse teatro tradicional. Eu acho que é um tanto inerente do fazer, assim. Muitas pessoas acham que o que ele faz é o correto, é a única forma de se ver. Não penso assim. Acho que tem público, tem espaço para todo mundo. É preciso democratizar, é preciso ampliar esse acesso. E não tem certo nem errado, assim. Não é porque existe um teatro que é dito mais comercial, porque tem um apelo mais popular, ou é comédia que enche multidões, mas que não tem um conteúdo filosófico, que vai deixar de ser feito. Também não é um teatro que vai buscar nas fontes clássicas ou intelectuais, que vai ter seu público, vai ter sua forma de fazer. Eu acho isso válido para todo mundo, assim. Massa, aí eu menti pra você, eu vou fazer mais uma. Massa! Mas é específica do Hermilo aqui, porque aqui ele é um teatro que tem, são 2 teatros e tem um grande espaço, né, entre o Apolo e o Hermilo, assim. Sim. Já, vocês recebem apresentações? Eu sei que recebem porque eu já vi, mas assim, qual é o fluxo dessas apresentações em outros espaços do teatro, sim, que não dentro do teatro? Ou seja, sim, pessoas que vão pro teatro e que ficam fora dele. Muito boa a pergunta. Tem sempre demanda, assim. Tem muitos grupos que quando vêm, não conhecem, veem o espaço. Tem esse mezanino aqui no primeiro andar que a gente, reformou e deu uma cara de sala de dança, sala de ensaio. Também serve como espaço cênico. No próprio pátio, a gente recebeu muitas performances. Recentemente, na Semana da Mulher, a gente recebeu muitas performances no pátio. Aí teve outra performance que começou na rua, veio pelo corredor, entrou no teatro, saiu por aqui, entrou no Hermilo, foi lá fora, enfim. Como o espaço tem essa amplitude de possibilidades, o próprio espaço Hermilo, o Teatro Hermilo, ele se transforma muito, né? Muito multifacetado, ele faz com arquibancada, sem arquibancada, italiana, semi-arena, então ele tem 3 portas de acesso que dão para a rua, para frente, para o centro, que é uma outra sala. Então a gente está sempre recebendo demandas de utilização desse espaço, mesmo dentro de uma casa tradicional, desse espaço não tradicional. Isso é muito... E para nós é bem-vindo também, eu acho que é dinâmico. Uma coisa que eu digo, eu fico muito feliz quando eu chego aqui no Centro Apolo Hermilo e tem um grupo ensaiando no mezanino, o outro montando lá embaixo, um grupo ensaiando na sala de ensaio, outro, fazendo uma oficina no Teatro Apolo. Eu acho que quanto mais movimentação, quanto mais possibilidade mesmo de atuação dentro do espaço, é muito bem-vindo. Massa, muito legal. Obrigado, prazer estar aqui e sucesso. Valeu, obrigadão.